Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que está finalizando sua janela de transferências e agora deve fazer um pacotão de vendas, né? O Sterling nem esperaram vender o cidadão, já tiraram o número da camisa dele, não relacionaram ele nem para enfrentar um time que quase tem nome de doce, o Servete, né? Tem gente que chamou de sorvete lá no Twitter, né? Tipo, porque talvez o corretor ortográfico corrigiu errado, mas a questão é, o Chelsea, ele tá numa situação de que tem que vender muitos jogadores de salário pesado, que não fazem parte dos planos, inclusive só vendendo Chilwell, Sterling, Lukaku e Kepa, o Chelsea vai economizar mais de 50 milhões de libras por ano em salários. É um negócio daqueles, né? Mas a questão é, o Chelsea não terminou na janela de transferências. Você pode até dizer que o time trouxe alguns nomes legais, adereçou profundidade. Eu acho que esse elenco tá melhor que o do ano passado, sim, mas para mim ainda falta uma função que deveria ser a prioridade desde o primeiro dia, que é a função de centroavante, e para mim não existe outro nome melhor para as necessidades que o Chelsea tem no momento que Victor Osimhen. Eu não ficaria, obviamente, chateado se visse um Victor Gyökeres, mas nada indica que o Chelsea vai atrás dele nesse momento. Não houve um rumor de um jornalista grande do Chelsea atrás do Gyökeres. Eu acho que o Osimhen é mais conveniente, melhor dizendo, porque o Lukaku quer ir para Nápoles, o Conte quer ir lá, aí você faz meio que uma negociação de troca. O Chelsea poderia fazer isso. Eu acho que um dos motivos, pelo fato do Lukaku não ter ido até agora para Nápoles, não é porque o Chelsea está querendo 40 milhões de libras. E sabe que isso é impossível de conseguir pelo Lukaku hoje em dia, mas talvez para tentar conseguir termos melhores para trazer o Osimhen pelo outro lado, entende? Eu acho que é só isso que eu vejo de lógica. Vocês realmente estão querendo um preço maior, estão postergando a saída do jogador que não tem utilidade alguma para a equipe, né? E assim, não há posição no mercado que o Chelsea foi pior em termos de pesquisa, ideia, do que a posição de um 9, porque foram atrás do Benjamin Sesko primeiro, ok, bom jogador, talentoso, mas ele não é um cara que te garante melhora de desempenho perante o titular que você tem agora. Ele pode ter um perfil mais de 9 com o Nicolas Jackson, mas o Benjamin Sesko é um jogador que ainda precisa ser lapidado. Ele é o clássico jogador que o Chelsea tem investido em muito peso desde essa nova gestão da Clerc, né, do Todd Bowley, né, que é do jovem promissor com um futuro brilhante pela frente, né. Alguns desses jovens promissores até defendo porque eles já têm uma realidade muito boa, como é o caso do Caicedo, do Enzo Fernandes. Tem jogadores que de fato já têm talento para já jogar e contribuir, mas tem outros que você fica pensando, será que ele vai jogar melhor do que as opções que já tem? O quanto que a gente tem que esperar para ele se transformar no jogador que a gente espera que ele seja, que é o caso do Mudryk, que é o caso do Madueke, entende? Tem horas que você não pode ter essa dor de cabeça em pleno time que tem objetivos grandes de top 4, entende? E a questão é, o Sesko para mim não era uma garantia de que as coisas iriam melhorar, o melhor jogador que ele seja, mas eu acho assim, é um bom jogador, mas ainda não vejo ele aquele quê de diferenciado. A Eurocopa que ele fez foi horrível, né? E aí a gente vê o Chelsea indo pro John Duran, que mostra talento, né? Tipo, eu não acho que a análise de talento desses diretores é equivocada. Tanto o Samuel Morondion, tanto o John Duran, são jogadores claramente habilidosos. O Samuel Morondion, ele tem ali algumas coisas legais no jogo dele, tipo, eu critiquei o fato dele ter perdido 19 grandes chances, mas o fato dele estar disponível para essas 19 grandes chances mostra que ele tem em posição física para vencer dos zagueiros, né? Ele pode se posicionar bem, mas é que a gente fala, esses caras você tem que lapidar para produzir. Não é o que o Chelsea precisa no momento. O elenco que o Chelsea tem hoje dá para conseguir uma vaga no top 4? Dá, não ficou longe na temporada passada, sendo muito mal treinado. Mas o que fez maior diferença, além do trabalho terrível do Saddam Pochettino, foi o fato que o Nicolas Jackson não aproveitou mais de 2/3 das oportunidades que apareceram para ele finalizar. De 35 grandes chances, ele converteu 11. Então, assim, ele perdeu muitas chances claríssimas de gols que no pé de um Victor Osimhen, olhando até pela questão de proporção, e gente, todo centroavante obviamente vai perder grandes chances, talvez não no patamar de um Darwin Núñez e de um Nicolas Jackson, mas se a gente colocasse a média do Osimhen, aí a gente teria pelo menos 10 gols a mais pro Chelsea, só para vocês terem ideia da situação. E além disso, o Osimhen oferece coisas que o Jackson não oferece. Ele é um perigo aéreo muito maior, ele tem presença de área e ele tem tomada rápida de decisões, né? Tipo, ele não é um cara que precisa ficar tocando na bola há muito tempo, entende? Eu sei que o Jackson tem essa característica, mas o centroavante, ele tem que ser um definidor de jogadas. O Haaland não precisa ficar tocando 1000 vezes na bola no City para contribuir. Ele só precisa definir a jogada. Ele aparece pouco, mas aparece produzindo. Então, assim, pra mim não tem problema o centroavante trocar pouco na bola, entende? O Gyökeres, por exemplo, ele poderia trazer essa dinâmica extra de trocar mais, participar mais do jogo. O próprio Lewandowski participa um pouco mais.
Ok, isso é uma coisa legal, interessante, é um extra, mas para mim o que o Chelsea precisa ter é um cara que define, um cara que marca gols, um cara que vai lá e faça o trabalho ali de ser a referência e de liderar esse ataque. É algo que o Chelsea no momento está subsidiando para um cara como o Cole Palmer, que é um ponta que, a meu ver, por mais que seja legal, que ele produza gols, produza assistências, entende? Você não pode sobrecarregar ele desse jeito, né? Tem agora o Christopher Nkunku, quem sabe o João Félix não vira o jogador que todo o futebol prometeu há tanto tempo, entende? Mas o centroavante é necessário. O cara que lidera o time para marcar os gols é a referência, nem que seja para puxar a marcação, porque eu me lembro da época que o Chelsea jogava com o Drogba, né? A presença do Drogba mudava o jogo, entende? Havia muita diferença do Kalou pro Drogba. O Kalou não era um jogador ruim, mas o Drogba, tipo, as pessoas temiam ele, né? Você tem que temer o atacante que tá do outro lado, o centroavante, ainda mais em um time que tenha grandes ambições. E o Jackson não dá medo. Essa é a verdade. Ninguém sente medo do Nicolas Jackson atualmente, porque por mais que ele tenha habilidades, ele marcou 14 gols, né? Dá justiça a ele, não é que ele foi um completo inútil, mas a questão é, ele não é o cara que se impõe nesses momentos ali que você pede que o centroavante apareça com mais presença. Então, eu acredito que o Chelsea precisa ir atrás de um 9 que resolva as coisas, que mude um pouco esse patamar do ataque. E a questão é, Lucas, é um risco, e se ele for flopar? Gente, não há garantia em nenhuma transferência, mas uma coisa é certa, gastar 20 milhões num jogador jovem, tipo, de muito promissor, de muito talento, é mais arriscado, assim, é menos chance de dar certo do que um cara que, poxa, já foi artilheiro do campeonato italiano, que já está 5 temporadas consecutivas marcando pelo menos 10 gols, e olha que várias dessas temporadas ele teve aí suas lesões. Acho que esse talvez é o grande pé atrás com o Osimhen, que são as lesões. Eu acho que assim, nessas últimas 2 temporadas ele perdeu menos tempo de jogo, né? Tipo, ele somando as 2 temporadas não perdeu nem 20 jogos, né? Então não é um número tão assustador assim, somando que ele jogou competições continentais, Copa da Itália e Campeonato Italiano. Então assim, ele não perdeu tantos jogos, e muitos dos jogos perdidos nessa última temporada porque ele teve na Copa das Nações Africanas. Mas a questão é, o Maresca sempre foi um técnico que trabalhou bem e gerenciou bem essa questão de lesões. Então, eu não tenho grandes preocupações nesse aspecto. Eu não acho que o Osimhen é um cara com tantos problemas assim físicos. Por exemplo, o Pedro Neto é muito pior, é muito mais arriscado do que o Osimhen. Então, eu acho assim, o Osimhen para mim ele é o cara que pode trazer essa questão de um jogo aéreo mais forte. O Chelsea tem usado muitos cruzamentos, está muito nítido nisso. É um cara que pode trazer mais essa capacidade de definição rápida. E para mim o que eu gosto dele é que ele não tenta exagerar, entende? Ele tenta fazer o simples, entende? Ele busca o objetivo de maneira rápida e objetiva. O Jackson enrola demais em vários momentos, fica pedalando, tentando driblar uma vez mais. O cara é rápido em tomar decisões. Eu acho que isso é uma coisa subestimada. O atacante, né, o centroavante principalmente, ele tem que produzir gols. Ele tem que definir e dar o último toque para fazer o time sair do zero do placar, marcar os gols que são necessários. Eu acho que isso é uma tarefa que o Jackson ainda não está pronto para executar da maneira mais adequada. O Osimhen sim. Então assim, o Chelsea para mim deveria estar pesadamente investindo no Osimhen, ou pelo menos ali no Vitor Gyökeres, né? Porque assim, o Toney, muita gente gosta do Ivan Toney, mas ele marcou 4 gols em 17 jogos na última Premier League com o Brentford e perdeu 11 grandes chances. A proporção dele foi parecida à do Nicolas Jackson. Eu sei que ele é um jogador que tem suas habilidades, mas é aquele negócio, ele é o cara que teve, esse aí é uma temporada gloriosa, que foi aquela lá antes de ser punido, e assim, depois disso, ele não conseguiu se encontrar tão bem. Não é à toa que até agora ninguém foi atrás dele, mesmo times que precisam de um 9, né? Vamos ver se isso muda. E ele tá sendo muito sondado pelo mercado saudita, né? E assim, tem outros nomes, Colomoni, Gonçalo Ramos, o Gonçalo Ramos machucou, Colomoni acho que o PSG não vai abrir mão agora de jeito nenhum. Então, eu vejo assim que tem opções no mercado, mas nenhuma delas para mim me convence mais e me encanta mais que o Victor Osimhen. É a chance do Chelsea contratar um jogador de 25 anos, extremamente esforçado, dedicado e que já mostrou que tem qualidade sim para ser um grande artilheiro e liderar um bom ataque em um campeonato grande de pontos corridos, como fez no Napoli, liderando o time para ganhar o campeonato italiano depois de 30 anos, e como pode fazer aí pelo Chelsea, quem sabe sendo essa referência que possa melhorar o nível desse ataque, que clama por um grande centroavante, desde o Diego Costa, assim podemos dizer, dá uma justiça com o espanhol, mas obviamente aquele ídolo de ataque, o último foi o Didier Drogba, né? E assim, o ídolo dele é o Drogba, por que não, ou ele não ser o sucessor de Didier Drogba dentro do Chelsea, né? Então, a ver o que vai acontecer. Assim, isso aqui é só um vídeo do que eu suponho, né? Porque até agora nada reforça que o Chelsea vai
com tudo pelo Osimhen, ainda estão nessa palhaçada de empréstimo, entende? Não ter medo de entrar atrás do cara enquanto você tá gastando lá cento e tantos milhões no Enzo Fernandes, o Caicedo, para mim me parece incoerente, mas de qualquer maneira, a ver o que vai acontecer, eu acho que ainda vai ter alguns capítulos novos nessa novela, até porque a Napoli precisa vender um jogador que não está nos planos do time no momento. Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal.